Olá, tudo bem? Eu sou a Maia Matiaso, professora e consultora de negócios. Hoje eu estou aqui com vocês para fazer um panorama sobre as transformações que a tecnologia vem causando no mercado de luxo. Preparei um conteúdo dividido em três partes para a gente compreender de forma mais simplificada essas transformações, falando um pouco do passado, do presente e do futuro. Então, no passado, a relação entre a tecnologia e o luxo, ela não era tão próxima quanto a relação que a gente imagina hoje, porque o luxo sempre esteve relacionado com o artesanal, né? E o artesanal e a tecnologia, então, não se conversavam muito. A tecnologia também surge no mercado como uma possibilidade de escalar produção, né? De aumentar a produção, que também gera um conflito com o mercado de luxo que tem cuidado em colocar produtos no mercado, que tem uma relação muito próxima, né, e íntima com o tempo. Então, esse tempo de produção, esse desenvolvimento do saber fazer manual. Mas é impossível a gente sobreviver no mercado hoje sem usar a tecnologia de algumas formas. Então, a tecnologia no mercado de luxo a gente encontra nos bastidores, de que forma, né? Fazendo, por exemplo, tá? Análise de vendas anteriores e projeção do que precisa ser comprado, né? Para compras mais inteligentes e até processos mais sustentáveis. É, Organização e eficiência operacional barra logística, então como eu abasteço os pontos de venda, de que formas, eu posso ser mais rápido, né, poluir menos, e esse tipo de coisa. Também a possibilidade de fazer cruzamento de informações para tomada de decisões estratégicas, né, e a gente começa depois, então, a ver uma tecnologia que traz interação marca-consumidor, né? Então, com o surgimento de redes sociais, uma comunicação que acontece em plataformas digitais, né? E a tecnologia, então, permite que isso aconteça de forma mais rápida, relacionamento com vendedores através de aplicativo de conversa, é, coisas que antes a gente tinha um pouco mais de dificuldade de imaginar acontecendo, porque no luxo tudo sempre foi muito presencial, contemplativo, gerando experiências, né, que nos emocionam. Então, a ida até um ponto de venda é um processo muito importante dentro do mercado de luxo, seja para o consumo de itens como imóveis, carros, roupas, não importa, né? Mas entrar nessa atmosfera da marca é parte importante do processo de percepção de valor. Então, levar essa relação para uma rede social, por exemplo, foi um processo doloroso para o luxo, mas inevitável, porque as novas gerações já compreendem a relação de uma forma híbrida e não mais como antigamente, quem começou se relacionando com marcas, né, antes de internet, etc., essas gerações mais novas que já nascem conectadas, elas já imaginam e estabelecem relações híbridas. Então, a gente, né, não fala mais sobre isso e começaram a cobrar das marcas também processos mais transparentes, e a tecnologia entra aí de forma muito importante para trazer rastreabilidade para as matérias-primas, por exemplo. Eh, o mercado de luxo se uniu e criou uma blockchain chamada Aura, né? E a Aura Blockchain, ela foi criada por algumas marcas, mas tem como objetivo trazer para dentro dela todas as marcas de todos os tipos de produtos do segmento de luxo, né? Gerando transparência para os consumidores, então, desde o processo de aquisição da matéria-prima, processos produtivos, aquisição e revenda de itens, né? Gerando também mais transparência, diminuindo a possibilidade de venda de produtos falsificados, por exemplo. Ah, então, a gente, né, vê uma valorização da tecnologia em determinados aspectos, preservando o artesanal das marcas, né?
tão importante, mas se utilizando do que é possível para agregar valor no que é importante para esses novos consumidores ou nos antigos que agora também querem novas tecnologias embarcadas, né, nessa relação de consumo. E aí a gente vê também uma tecnologia disponibilizada para os clientes, como, por exemplo, provadores virtuais, para roupas, né? Ou tecnologias que possibilitam que a gente crie, tá, um carro, personalize o carro sem ter que sair de casa. Então eu escolho os tipos de cor que eu quero, em que partes do carro, visualizo como ele ficaria com determinadas cores. Todo esse processo é um processo interessante que ele existe fisicamente para quem quiser vivenciá-lo fisicamente, mas que já tem disponível, né, através de tecnologias para quem assim quiser fazer. E isso também possibilita que eu consuma o produto, então que eu vá até essa loja só no momento de pegar o item. O processo de desenvolvimento, né, desse item exclusivo, por exemplo, ele pode ser feito de forma digital. É, e, por exemplo, eu posso usar a tecnologia para visitar, né, previamente lugares de um determinado roteiro que está sendo criado para mim para uma viagem, né? E aí eu posso escolher entre um hotel ou outro através de realidade virtual, coisas desse tipo, né? Eh, ou o que a gente mais tem visto, que é uma situação mais híbrida, né? Onde eu levo experiências que usam tecnologia para dentro do ponto de venda, né? E também, né, possibilito que, sem que meu cliente presencialmente esteja no ponto de venda, ele tenha algum tipo de experiência comigo, como, por exemplo, em alguns tipos de jogos ou algumas plataformas imersivas desenvolvidas por marcas, para que eu possa, por exemplo, visualizar a coleção que será lançada, que será desfilada, que eu possa ver o showroom da marca que fica na Europa, coisas desse tipo. Então, eu consigo, independente de onde o cliente estiver, proporcionar novos tipos de experiências para ele, mantendo, né, os pilares que são tão importantes para o mercado de luxo, como esse trato one-to-one, né? Essa exclusividade. Então, né, que aquele cliente se sinta único, que aquela experiência seja pensada só para ele, que não seja disponibilizada para todo mundo. A gente, então, vê, a entrada da tecnologia realmente, é, para proporcionar novos tipos de experiências, né, para os consumidores com as marcas. Então, se ele quiser ter a experiência como a gente tinha há 100 anos atrás, de uma marca centenária, não tem problema, ele terá, né? Mas se ele quiser ter uma experiência que seja mais imersiva, tecnologicamente falando, ele terá também, porque as novas gerações vêm buscando outros tipos de experiências também. Então, disponibilizo isso, disponibilizo aquilo. Então, nem tanto uma coisa, nem tanto a outra. Então, nem eu deixo de investir na experiência física, nem eu deixo de investir na experiência tecnológica. Eu só disponibilizo recursos, né, para que o meu cliente tenha o tipo de experiência que for melhor para ele. Então, nesse panorama todo aí tecnológico que nós estamos vivendo, é, tem uso de inteligência artificial, sim. Então, desde eh, uma pessoa da equipe de venda utilizar a IA para fazer uma recomendação mais específica de um produto para uma determinada ocasião, seja porque esse consumidor estará em um determinado lugar do mundo que está um clima específico, enfim, né? Então, para ajudá-lo a criar um bom storytelling, ele fazer uso dessa inteligência artificial. Ah, e também para melhorar todos os tipos de processos, incluindo esse processo de transparência, que é o que os consumidores têm cobrado muito das marcas, principalmente das marcas de luxo, né? Então, eu quero entender de onde vem
os insumos, como é produzido o item que eu estou comprando, como é feito um eventual descarte desse item, né? Se ele em algum momento, o que que acontece com ele depois e etc. Então, a gente está vendo um processo, né, mudando aí, a tecnologia junto com o luxo, vendas online, que é algo importante. Então, tá, eu não vendo todos os produtos, mas eu vendo algumas coisas, assim eu consigo gerar experiências e unir, né, o meu negócio a novas possibilidades que a tecnologia permite, mas eu continuo oferecendo outros tipos de experiências também, que possam ativar, principalmente, né, os nossos cinco sentidos e aí gerar memórias, é, realmente interessantes e que podem ser perpetuadas aí. É difícil olhar para o futuro, e o futuro que a gente está falando aqui é o futuro daqui 1 ou 2 anos, porque 5 anos é praticamente impossível, né, da gente prever, mas a gente vê cada vez mais marcas aderindo a experiências imersivas, né, com o uso de tecnologias. Então, fora isso que já está acontecendo ali nos bastidores, né, de eficiência operacional, o processo de transparência e o processo de experiência. Então, tecnologia gerando experiências, principalmente imersivas, para clientes do luxo. Então, a gente está olhando aí para um futuro próximo cada vez mais imersivo. É isso. Espero que tenha contribuído, que seja enriquecedor para vocês. Até a próxima. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.